Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós chegamos no último episódio da série Dores da Alma. Foram 4 encontros, 4 mergulhos e 4 vales atravessados com coragem. Aqui nós falamos sobre depressão, sobre burnout e sobre o silêncio do puerpério. E hoje nós vamos costurar tudo isso. Esse episódio é sobre o que acontece quando os vales se acumulam, quando a alma atravessa processos sucessivos sem tempo de se recompor, e sobre como no fundo do vale Deus revela identidade, e identidade revela propósito. Esse não é um episódio de dor, é um episódio de revelação, porque esse capítulo não nasceu sozinho. Ele é um apanhado de 3 travessias profundas, 3 processos com nomes diferentes, mas que tocaram o mesmo lugar dentro de mim, a minha identidade. Porque nada disso aconteceu separado. A depressão apagava quem eu era. O burnout exigia que eu continuasse funcionando como se nada estivesse acontecendo. E o puerpério me roubava a referência de identidade no momento em que eu mais precisava saber quem eu era. Eu estava exausta por fora e vazia por dentro. E o mais perigoso é que eu ainda parecia bem. E esses processos quase me destruíram porque atacaram exatamente o mesmo lugar. Quem eu era quando não estava entregando nada. Porque eu não sabia quem eu era sem produzir, sem sustentar, sem corresponder, sem funcionar. E quando você perde a identidade, qualquer dor vira sentença. Qualquer limite vira fracasso e qualquer cansaço vira culpa. E eu não estava apenas cansada, eu estava perdida de mim. Houve um tempo em que eu achei que até Deus tinha se afastado, mas hoje eu entendo. Ele nunca saiu do meu lado. Eu é que estava longe demais de mim mesma para perceber que ele sempre esteve ali. Eu buscava respostas enquanto ele queria me revelar raízes. Eu pedia alívio enquanto ele queria me devolver a identidade. Porque Deus não cura só a dor, ele cura o lugar onde a dor encontrou espaço para existir. E foi no fundo desses vales que algo começou a mudar. Não de forma espetacular, não com um milagre barulhento, mas de forma verdadeira. Deus começou a me mostrar quem eu era e o que eu fazia. Eu não era o que esperavam de mim, eu não era o que eu entregava, eu não era o que eu conseguia sustentar. Eu era quem ele disse que eu era, filha. Antes de ser forte, antes de ser líder, antes de ser mãe, antes de ser tudo para todos, eu era filha. E essa revelação me salvou, porque quando a identidade volta, o desespero perde a força. E quando a minha identidade foi restaurada, o propósito começou a se revelar. Não como um cargo, não como palco, não como título, mas como missão. Eu entendi que os vales não foram acidentes, eles foram treinamento. Treinamento para eu ouvir quem ninguém mais escuta, para eu enxergar quem o mundo ignora silenciosamente, para sentar ao lado de quem está em silêncio sem pressa de consertar esse alguém. Porque Deus não desperdiça dor, ele transforma cicatriz em linguagem. E hoje eu sei, eu sobrevivi para ser ponte. Ponte entre a dor e a esperança, entre a exaustão e o descanso, entre a perda de identidade e a verdade de quem somos em Deus. Não porque eu sou forte, mas porque eu fui quebrada e reconstruída no lugar certo. E se você chegou até aqui, se você atravessou essa série inteira comigo e se você se viu em algum desses episódios, eu quero falar direto com você. Talvez você esteja no meio do vale, talvez esteja acumulando dores, talvez você esteja cansada de ser forte e talvez você já esteja respirando no automático. Mas se hoje você ainda consegue respirar, isso já é fé suficiente. Porque o mesmo Deus que me encontrou no chão continua encontrando pessoas exatamente no ponto onde elas acham que tudo acabou. E essa promessa continua viva. Ela está lá em 1 Pedro 5,10 e ela diz: depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá. Porque o vale não te definiu, mas te preparou. Porque o propósito, ele não nasce da força, ele nasce da identidade restaurada em Deus. Então, se essa série falou com você, envia para alguém que também está lutando em silêncio, para alguém que parece forte demais para estar cansada, para alguém que precisa saber que o vale não é sentença. E essa foi a série Dores na Alma. 4 episódios,
4 travessias e um Deus que permaneceu em todas elas. Os capítulos completos você acessa lá no meu blog, floresdascicatrizes.com. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, por dividir comigo essa jornada de fé, por permitir que a minha dor se torne linguagem e por confiar que esse ambiente é seguro. Que Deus transforme cada vale que você viveu em ponte para alguém que ainda está atravessando o deserto. Eu oro para que Deus te fortaleça e te sustente. Que Ele te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio.